Olá, 1h mais 15 minutos, está começando o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Comigo na bancada hoje, John Cotrim, Gisele Marques e Kate Almeida daqui, ó. Os três estão aqui prontinhos, vai começar o Jornal da Difusora e olha que a pauta está bem cheia nesta quinta-feira. Confira os destaques de hoje. Depois de denúncia mostrada aqui no Jornal da Difusora, FEG José Humberto deixa de operar e conduta da Capitania dos Portos deve ser investigada. Ministério Público Federal dá 48 horas para o governo do estado suspender imediatamente a autorização concedida para início da operação da embarcação que veio do Pará. Senador Everton se afasta do Senado e faz discurso denunciando intimidação de prefeitos. Diz ainda que a geração de emprego e renda deve ser uma prioridade do Maranhão. Depois de repercussão negativa, Brandão anuncia que vai mandar projeto reduzindo o ICMS dos combustíveis para a Assembleia. Mas os deputados dizem que até agora o texto ainda não chegou por lá. No Jornal da Difusora de hoje, nós vamos saber quais os preços praticados, por exemplo, em Caxias e Imperatriz. E o presidente Bolsonaro editou um decreto obrigando os postos a exibirem preços do combustível antes e depois do teto do ICMS. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal da Difusora. Que bom que saber que você está aí do outro lado com a gente, hein? Hoje é quinta-feira, estamos no rádio e também na TV, na maior rede de comunicação do estado, agradecendo, claro, a sua audiência, imensa audiência em todo o Maranhão. 989-9196-8622 para você mandar a sua mensagem e participar com a gente, dizendo qual bairro que você está, qual cidade que você se encontra, acompanhando aqui o nosso Jornal da Difusora, tá bom? A gente começa o programa, como sempre, em Brasília, capital federal, fervendo, informação sempre quente lá em Brasília. Quem traz para nós as informações é a Raniele Veloso. Para começar, a gente vai falar sobre o afastamento do senador Everton, pediu licença, está se afastando do Senado. E no discurso ontem disse, inclusive, que os políticos não devem se acomodar aí em Brasília. Na entrevista que deu para você, né, Raniele? Boa tarde. O discurso vocês vão mostrar daqui a pouco. Estou ansiosa também por essa matéria. Olha, boa tarde a você, Adalberto. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, durante a entrevista, o senador Everton Rocha, que agora pediu essa licença de 120 dias, ele falou porque se emocionou durante o seu discurso. Por 2 vezes, ele chegou a chorar no plenário do Senado. E ele disse o motivo também que está deixando o cargo aqui para disputar o governo do Maranhão. Vamos escutar. Eu não posso, de onde eu vim, lá de baixo, filho de uma professora evangélica, de um técnico agrícola, me acomodar aqui nos corredores e no poder que Brasília acha que dá aos políticos que chegam aqui. Eu rodo o estado, conheço de perto as dificuldades. Como eu disse ali, tem pessoas passando fome e nós precisamos nos indignar, ser resilientes e, claro, que ter condição de se emocionar. Porque quem não se emociona para tentar fazer ou para resolver um problema, não tem nem por que estar na vida pública. E eu estou justamente porque eu tenho essa vocação, que é cuidar das pessoas. Olha, ele também disse durante a entrevista que as adesões são obrigação de quem está no governo, mas que ele vai apresentar durante a convenção mais de 100 prefeitos do estado do Maranhão ao seu lado. Ele também disse que agora, com Robert Bringel assumindo uma vaga no Senado, ele que é do União Brasil, espera o partido do apoio. O apoio do partido, na verdade. Adalberto. Raniele, você ouviu também aí o deputado Juscelino Filho, né, falando sobre essa mudança, inclusive, aí no Senado, também sobre os rumos do partido em relação às eleições, né? Ele que é um dos cotados para ser o presidente da sigla no Maranhão, o caso ainda segue indefinido, mas já até adiantou a expectativa de convenção do partido, que seria para o dia 29 de julho. Mas sobre essa mudança aqui no Senado, Robert Bringel, que é também do União Brasil, assumindo essa cadeira, Juscelino Filho destacou a importância desse ato político, tanto para a família, uma vez que ele é sobrinho do Robert Bringel, quanto também para um indicativo de apoiar o Everton Rocha. Vamos escutar. Um grande dia para a União Brasil do Maranhão, onde ele ganha um senador da República, fortalece a bancada do União aqui no Senado Federal e de muito orgulho para mim e para toda a minha família de ter o senador Robert Bringel hoje assumindo no lugar do senador Everton, que vai se dedicar exclusivamente à sua pré-campanha ao governo do Maranhão. Não tenho dúvida da capacidade
de diálogo, de articulação, de conhecimento, de experiência do senador Bringel, que vai contribuir muito pelos próximos meses aqui no Senado Federal, unido, irmanado comigo e com toda a bancada, lutando pelos interesses do Maranhão acima de tudo. Claro, com uma atenção especial que ele não vai deixar de ter pela região do Vale do Pindaré, por Santa Inês e toda aquela região que é a região dele, onde ele tem um carinho muito especial, assim como eu. Não tenho dúvida que esse momento ele consolida e ajuda muito nessa consolidação desse processo para que a gente caminhe junto nessa próxima eleição. Olha, ele disse que espera que esse seja o início de um caminho de consolidação do partido para o Everton Rocha, porque atualmente União Brasil no Maranhão está aí dividido entre Carlos Brandão e o Everton Rocha. Bom, Adalberto, antes de devolver para vocês, só uma última informação sobre o que está acontecendo aqui na Câmara dos Deputados. A comissão especial que está votando aquela PEC das bondades em ano eleitoral está discutindo agora as propostas e o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, ele acabou de falar sobre os benefícios que essa proposta pode levar ao Estado. Ele disse que serão 222 milhões de reais que podem entrar na economia do Estado. E, ao total, são 1.105.000 famílias beneficiárias do Auxílio Brasil no Maranhão. Inclusive, ele reclamou que todos os outros deputados da bancada do Estado deveriam estar na comissão, uma vez que ia gerar aí um incremento de mais de R$1 bilhão a essas famílias maranhenses até o fim do ano. Volto com vocês. Obrigado, Raniele. Até amanhã. Informações direto de Brasília, da capital federal, com a nossa correspondente. 1h mais 22 minutos. Reforçando, então, tomou posse no Senado ontem Robert Bringel, do União Brasil Maranhão. Ele prestou o tradicional compromisso e a obediência à Constituição. Discursou também ontem. Raimundo Robert Bringel Martins. Ele entra, portanto, no lugar do senador Everton, que se licenciou. Robert Bringel é médico, já foi prefeito de Santa Inês por 2 mandatos. Portanto, Maranhão tem um novo senador, desde ontem já assumiu, portanto, lá no Senado Federal. 1h mais 23 minutos, 1h23, vamos em frente com o Jornal da Difusora, aqui em sua primeira edição. Você acompanhando as principais notícias dos bastidores da política até às 2h17. Daqui a pouquinho, a gente vai falar sobre a situação dos ferries. Você lembra que a gente tem constantemente tocado nesse assunto aqui, falando sobre a situação especial desse ferry que veio do Pará, o ferry José Humberto. Ontem nós trouxemos aqui um caminhoneiro falando sobre a pane no domingo, negada pela MOB, pela Agência de Mobilidade. A Marinha disse que não tinha ainda essa informação também, nós checamos ontem e temos várias novidades a respeito do assunto. Já você vai ver uma reportagem sobre esse assunto. A gente ouviu, inclusive, claro, a promotora do consumidor sobre esse assunto. A gente, mais uma vez, vai trazer detalhes para você, com inclusive medidas que estão sendo solicitadas pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal, que inclusive deu prazo de 48 horas para que de imediato seja suspensa qualquer operação relacionada a esse ferry e fundamenta, então, ali a sua decisão. Já a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? 1h mais 24 minutos, 1h24. A gente continua falando sobre mudanças lá no Senado Federal. O senador Everton fez um discurso na saída, falando, inclusive, de forma emocionada lá ontem, como disse a Raniele, sobre vários pontos, inclusive apontando, na opinião dele, o que poderia ser prioridade, deveria ser prioridade nesse debate, já inclusive de pré-campanha, em relação ao Estado do Maranhão, as necessidades ou prioridades que o Estado tem. A gente vai ver agora trechos desse discurso e já voltamos com os nossos comentaristas. Novo desafio. Eu deixo o Senado para concorrer ao governo do Maranhão. Eu me afasto para concorrer uma das missões mais difíceis da minha vida, porque eu sinto que posso contribuir muito mais e reduzir muito mais a dívida social que precisa ser quitada em respeito da nossa população. É de tirar o sono de saber que 57% dos maranhenses vivem com renda familiar abaixo de R$500.
A pobreza, ela alcança 72% da população só da Baixada Maranhense. Prioridade do Estado. Meu primeiro desafio será deixar as pessoas de pé com comida na mesa. Faremos isso com um programa imediato de segurança alimentar que chegue à população que mais precisa, a um programa econômico arrojado de geração de emprego e renda. Isso inclui política de atração de empresas e estímulo ao empreendedorismo. O Maranhão ele tem potencialidades regionais que precisam ser identificadas e estimuladas e atrair esses investimentos que eu estou falando. Ao mesmo tempo, um trabalho intenso de qualificação profissional de jovens e adultos para preparar os nossos maranhenses para os postos de trabalho. Formação de uma frente ampla. Eu escolhi, senhor presidente, ficar do lado das pessoas que estão sem trabalho, enfrentando dificuldades. Os outros é que mudaram de lado. Mas quero deixar claro que o principal membro dessa frente ampla que eu estou liderando é o povo do meu estado, o povo do Maranhão. Nossos principais parceiros são as famílias maranhenses. Chega de governo que inventa programa e manda para as cidades. As prioridades serão definidas pelas famílias e o meu governo trabalhará para resolver estas demandas. O Palácio dos Leões no Maranhão tem que entender que quem elege o seu governador é o povo. E nós jamais iremos deixar com que eles tentem intimidar quem quer que seja que diga não àquele projeto que se tornou, infelizmente, um projeto de poder. Poder pelo poder. Vamos ver aqui os nossos comentaristas sobre esse discurso, que repercute, inclusive, aqui no meio político aqui do Estado, não poderia ser diferente. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Israel. Boa tarde, Adalberto, que na verdade era Adalberto, depois de Israel, fiz uma troca. E boa tarde também a João Coutrin e a você que acompanha a gente na TV e no rádio. Discurso forte, né? Discurso muito forte, discurso emocionado, mas para além desse discurso, eu acho que a grande fala que, na verdade, faz a gente refletir é o que nós queremos, qual o Maranhão que nós queremos para os maranhenses. Qual o Maranhão que a gente quer para daqui 6 meses, que já é 2023? Aliás, ano que já abre os próximos 4 anos de mandato. Qual o Maranhão que de verdade a gente quer? Porque acho que para todo mundo já está tão cansativo. E mais do que cansativo, está sofrido. Sobretudo para aqueles que não suportam mais tantas cargas, né? Carregar tantas situações pesadas. E a primeira delas é a fome. A primeira delas é a necessidade de comer. Porque se você não come, você não pensa. Né? Eu, uma hora dessa, são o quê? 1h pouco, não almocei, estou com fome. A gente já fica comprometido. Eu estou falando de um dia ou outro que a gente não almoça, de um dia ou outro que a gente não se alimenta. E quem todos os dias não consegue comer porque não tem, olha para um lado e olha para o outro. Isso é uma discussão que não é clichê não, gente. É uma discussão que ela é urgente e há anos. Entra governo, sai governo, entra governo. Estou mentindo, gente? Você que está aí do outro lado, sai governo e a miséria é a mesma, só vai aumentando o número de municípios que estão aí abaixo da linha extrema de pobreza. Então, estou dizendo tudo isso para quê? Para a gente se ater ao que a gente quer. Qual é o Maranhão que a gente quer? É um Maranhão, como ele disse aí, de poder? Não, a gente quer um Maranhão que o maranhense possa viver, que o maranhense não precisa estar pedindo, nem dependendo de cesta, de peixe, de doação, não. Mas um Maranhão que esse maranhense tenha onde bater a porta, ali bater na porta e conseguir seu emprego, sustentar sua família, que seja pouco, mas ter, né, esse pão de cada dia, que todo mundo quer, que todo mundo almeja. Isso passa, viu, meu amigo e minha amiga, isso passa consideravelmente pela decisão de todos nós e temos que ficar atentos. Esse é um pleito que nós precisamos observar, aquilo que está sendo posto e, de uma vez por todas, a gente precisa fazer uma decisão, mas uma decisão acertada, porque continuar ouvindo que o Maranhão tem mais de 40 municípios que passam e que estão na extrema linha de pobreza, que o maranhense é miserável, que o maranhense não tem o que comer, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais, sem falar do desemprego, né? Boa tarde, John. Boa tarde, Adalberto, boa tarde, Israel, Kate, boa tarde a todos que estão em casa. Eu acompanhei ontem toda a cerimônia, né, ali da posse do Roberto Bringel e os discursos que foram feitos, inclusive há muitas apartes, não é? O próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez ali várias
fez vários elogios ao próprio Everton, assim como também o ex-presidente Davi Alcolumbre, né? E outros senadores também apartearam ali. O Everton ali, ele aproveitou para fazer um balanço do que ele fez durante todo esse período ali no Senado, projetos importantes, como a questão daquele projeto, né, que proíbe os cortes de energia no final de semana, feriados, e aproveitou para também falar um pouquinho da sua pré-campanha, dos objetivos, né? Presente também ali o presidente nacional do União Brasil, o Luciano Bivar, estava lá presente nessa solenidade, junto com a outra senadora do partido, a Soraya, não é? E deram boas-vindas ao Robert Bringel, ali, assim como todos os senadores. Alguns pontos importantes, como foram expressados ali pelos senadores, como a capacidade, né, do Everton, ali dentro da casa, de solucionar os problemas. O próprio senador Davi Alcolumbre falou, né, que o Senado perderá muito, porque o Everton tem, segundo ele, essa capacidade de bom trânsito, né? Quando querem resolver algum problema ali entre governo, né, entre oposição e governo, enviava ali o Everton para conversar com o governo, porque ele tem esse bom diálogo ali com o governo. Então, ele consegue, né, articular bem, transitar bem, e isso foi muito destacado ali pelos senadores, né? Então, o próprio Davi Alcolumbre disse que estará aqui presente no dia 29 para a convenção do Everton, não estará presente aqui, ele que é senador pelo Amapá, mas estará aqui para, segundo ele, falar, né, do que foi o mandato do Everton lá no Senado. Então, foi importante aí essa solenidade, e também entra o Robert Bringel, que não é uma figura desconhecida, já é um político ali tarimbado em Santa Inês, já foi prefeito, a esposa já foi prefeita, não é? A esposa já foi deputada, inclusive, também. Então, é um grupo político ali já consolidado na região do Vale do Pinaré, e agora que vai ali, esse novo desafio, um primeiro político da região do Vale do Pinaré, ali assumir a mandato de senador. Agora, só fazer uma colocação rápida, porque João Coutrinho falou aqui que ele não é pouco conhecido, né, o Robert Bringel. Agora, muito me admira, né, a falta de diplomacia, inclusive, do próprio governo, sem emitir um único comunicado de parabéns, seja bem-vindo, faça uma boa gestão, qualquer coisa do tipo, você não viu uma única linha que expressasse isso pela parte política do Estado. E é preocupante isso, né, porque você fica aí imaginando qual tipo de colegas, né, que se tem aí, inclusive a própria senadora Elisiane Gama, nenhuma linha a respeito da chegada do colega, né? Lá de senadores só o senador Roberto Rocha estava presente. Estava presente. Descortês, né? Boa tarde para você, Gisele. Boa tarde. Dois pontos de vista bons aqui levantados por Kate e John, então não vou entrar nessa linha não, mas inclusive assim, vou até trazer um assunto aqui que eu não costumo misturar muito por questão de preservar a minha atuação profissional como jornalista, mas eu olhando o discurso do senador Everton, me lembrei que dias atrás também o Brandão chorou durante uma entrevista, né, ou se emocionou pelo menos, poucos dias antes então, ou meses antes, semanas, o governador Flávio Dino, né, também se emocionou, e esse é o momento em que a pessoa se expõe o seu sentimento e ela passa a ser julgada muito fortemente pelas pessoas que estão em casa. Mas somente quem passou por algo tão desafiador na sua vida, por um momento que lhe exigiu tantas coisas e um misto de sentimentos, pode imaginar o que se passa na cabeça de um político no momento de uma decisão como essa, de partir para esse que talvez seja o maior desafio da sua vida, talvez seja a maior experiência pela qual vai passar. Eu passei por isso e posso dizer que entendo muito bem a emoção de todos eles, de todos três, mas especialmente a emoção sentida pelo senador Everton Rocha diante de um cenário onde, quando a gente olha para trás na história política, a gente vê que disputar uma eleição contra o Palácio dos Leões, seja quem for, é um grande desafio. E na história recente, desde a redemocratização, apenas uma vez o Palácio dos Leões perdeu a eleição. Então, ir para dentro de campo, sabendo inclusive que o favoritismo é alheio e ainda assim está tocando a bola, com a possibilidade de fazer o gol, de ganhar a partida, realmente é desafiador para alguém com determinada origem, como, por exemplo, a origem de Elisiane Gama, a origem de Everton Rocha, a origem de diversos outros políticos que fogem um pouquinho daquela história de nascer em berço de papai político e que teve a carreira encaminhada pelos pais ou pela família. Então, era isso que eu queria pontuar. Dá para compreender muito bem quem passou por esse tipo de experiência. Quem não passou, talvez faça um julgamento até equivocado e não consiga entender.
1h mais 35, 1h35, vamos juntos até as 12h15 aqui com o Jornal da Difusora em sua primeira edição. Olha, a gente mostrou ontem aqui, você viu, né, aqui no Jornal da Difusora, que a embarcação Zé Humberto, que havia entrado em operação no dia 28 de junho, teve uma pane na última segunda-feira. O governo do estado negou, mas o incidente foi confirmado, primeiro por um usuário, alguém que estava lá, e o Ciro, né, fazendo a reportagem, foi lá e encontrou uma fonte nesse sentido. E depois confirmada pela promotora do consumidor, você ouviu ontem. Hoje, o Ministério Público Federal recomendou que a embarcação seja retirada de navegação e o Ministério Público do Estado entrou com uma representação contra a conduta da Capitania dos Portos, que havia autorizado a navegação da embarcação. A reportagem é de Ciro Mineiro e Wellington Barros. As informações foram confirmadas pela promotora especializada na defesa do consumidor, Lítia Cavalcante. Por recomendação do Ministério Público Federal, a embarcação José Humberto já não está mais navegando no litoral maranhense. Desde que entrou em operação há cerca de 10 dias, a José Humberto se mostrou ineficiente para realizar a travessia São Luís-Cujupe. O Ministério Público Federal também entende que a embarcação vinda do Pará oferece sérios riscos aos usuários. A documentação apresentada na Marinha, a documentação que nós temos e o que foi visto em vistoria e também laudos de peritos especializados, peritos navais nomeados pelo Ministério Público Estadual, apontam que há divergência entre a documentação que liberou o ferry e o que existe realmente no ferry, o que é o ferry exatamente. Então, por conta disso, o Ministério Público Federal recomendou, com prazo de 48 horas, que fosse suspensa a autorização para que o José Humberto fosse retirado da rota do trecho Cujupe Ponto da Espera. Isso porque foi vislumbrado por documentos, por provas materiais, que ele não tem condição de trafegar na Bahia e ele está colocando, sim, a população em risco. Nesta quarta-feira, um caminhoneiro confirmou à nossa equipe de reportagem que no início da semana a embarcação havia apresentado problemas mecânicos quando realizava o trajeto São Luís-Cujupe. Ele era um dos passageiros e presenciou todo o sufoco. Semana passada eu fui, quando chegou lá no meio, deu um pânico lá, saímos 1h da tarde daqui. Não, foi ontem. Saímos 1h da tarde, chegamos lá 4h, já 5 horas já. Deu um pânico lá no motor. O Ministério Público Estadual entrou com uma representação contra a Capitania dos Portos com o objetivo de apurar a conduta do capitão dos portos no Maranhão, que mesmo diante de uma lista imensa de irregularidades identificadas nas vistorias realizadas na José Humberto, liberou a embarcação para que ela pudesse navegar na Baía de São Marcos. O documento, com mais de 40 páginas, pontua pelo menos 26 discrepâncias observadas por peritos do Ministério Público Estadual e que não foram levadas em consideração pela Marinha. Nós sempre, até hoje, nós confiamos muito na instituição marinha do Brasil, mas nesse caso houve uns atropelamentos de procedimentos, porque nós estávamos aguardando a segunda vistoria, nós ouvimos 2 engenheiros da própria Marinha que condenou a embarcação naquele momento, disse que precisava de muita retificação, e isso daí não foi atendido. De repente, em 8 dias, o que a gente previa 90 dias, em 8 dias ela começou a operar. Então, assim, desde que quando começou a operar, vários incidentes ocorreram. Então, buscando evitar um acidente de maior proporção, uma tragédia mesmo, nós, juntamente com o MPF, o Ministério Público Federal fez a recomendação dentro do procedimento deles, né, dando 48 horas para a Marinha resolver essa situação e retirar. Até porque, como disse, é contraditório o que tem no documento e o que tem nas vistorias, né, feitas. E nós, do Ministério Público Estadual, estamos pedindo a apuração da conduta não só da Marinha, mas da classificadora, que também é autoridade marítima, não só do capitão dos portos, mas também da classificadora. A Agência de Mobilidade Urbana, órgão que regulamenta o serviço, também poderá responder por integrar ao sistema uma embarcação sem condições mínimas de realizar a travessia entre São Luís e a região da Baixada Maranhense. Ele comprovou que ele não é feito para a Bahia, tanto que ele já teve várias intercorrências. Então, a gente precisa agora priorizar a população e depois responsabilizar os culpados, né? Olha, a gente tem mais um trechinho da promotora Lítia Cavalcante, onde ela explica essa representação que ela falou aí do Ministério Público contra a conduta da Capitania dos Portos. Vamos ver mais um trechinho?
por conta dessa discrepância entre o que é documentado e o que foi feito pela Marinha, o Ministério Público Estadual, através de 7 promotores de justiça, assinaram uma representação à Procuradoria Especial da Marinha para que apurasse a conduta do capitão dos portos e também do que houve, porque houve essa discrepância, porque foi colocado a população numa embarcação que é óbvio e que está evidenciado que não tem condição de navegar na Baía de São Marcos. Então, tudo isso tem que ser apurado, não é só você retirar a embarcação. Agora tem que ser apurado as razões pelas quais isso chegou a esse ponto, onde a gente está vendo que houve diversos problemas no decorrer dessa semana, quando ele iniciou a sua operação. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos confirma que a Capitania dos Portos do Maranhão determinou a suspensão da operação da embarcação Zé Humberto, obedecendo a solicitação do Ministério Público Federal, e o sistema da travessia marítima, portanto, conta agora com uma embarcação a menos. Agora são 3, segundo confirmação, inclusive, da própria MOB, ou seja, já há essa suspensão. O Ministério Público Federal, como a gente falou, deu um prazo aí de 48 horas, esse prazo já foi, portanto, cumprido. Eu vou girar aqui com os nossos comentaristas, começar hoje com o Gesael. Gesael, situação aí que lá atrás, né, foi uma espécie de, assim, anunciada, digamos assim, já, né? A gente tem, inclusive, cumprido esse papel aqui de forma muito responsável, sem alarde, mas alertando, cumprindo o papel social do jornalismo, e temos feito todas as discussões possíveis desde o momento em que essa embarcação chegou aqui no Maranhão. Inclusive, foi aqui que nós mostramos o documento, demos a informação a quem pertencia a empresa, a embarcação, a uma empresa do Pará. Mas eu vou trazer aqui algumas outras questões hoje para colocar, que são informações já obtidas hoje pela manhã, junto a uma fonte que evidentemente será preservada aqui, mas com trânsito dentro da embarcação. Primeiro eu quero chamar a atenção ao fato de que no dia 28, quando ela foi liberada pela Capitania dos Portos para circular, para navegar com total capacidade, nesse mesmo dia foi realizada a vistoria com a presença do Ministério Público Federal, onde houve a identificação de 24 irregularidades graves. Como é que no mesmo dia a Capitania dos Portos liberou? Deu tempo, em quantas horas, para se sanar irregularidades graves, segundo o Ministério Público Federal? A intercorrência que houve na segunda-feira, que inclusive o caminhoneiro falou, a nossa reportagem apareceu ontem, apareceu hoje novamente, onde teve um problema no motor durante a navegação, durante a travessia, e falas da promotora Lídia Cavalcante. A embarcação chegou a perder o controle de maneira rápida. Pois é. Hoje eu tive informação de que nesse momento em que aconteceu isso, a embarcação quase encalha. E aí a gente vai voltar a uma discussão que nós tivemos aqui, colegas, internamente, um tempo atrás, discutindo qual era a diferença de uma embarcação que é fluvial para uma embarcação, e especialmente para a nossa Bahia aqui. Vocês vão lembrar que eu disse que o casco chato é importante, uma informação técnica. Por quê? Porque chega em determinado momento da maré aqui, que você tem uma lâmina d'água inferior a 1 metro. E se o casco não for preparado para essa navegação, corre o risco de quê? Que eu falei aqui, vocês lembram? De encalhar. Outro problema, a navegação da embarcação, ela não está sendo a contento por causa do motor. O que é que acontece? Uma balsa, ela é rebocada por uma embarcação com motor. E a José Humberto era uma balsa. Para circular, para navegar como ferry, ela precisou ter um motor adaptado nela. E pelo que eu apurei, o motor não tem lá essa capacidade toda para o tamanho da embarcação. Por isso a viagem tem sido lenta e a temeridade é de que o motor não tenha força suficiente para fazer com que a embarcação enfrente a maré, a depender do sentido em que ela esteja navegando. Então, senhoras e senhores, é mais do que certo que o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, a Marinha e a Capitania dos Portos, tenham responsabilidade. E, pelo jeito, a luta ela tem sido aí solitária. A promotora Lídia Cavalcante, que eu destaco aqui, pelo Ministério Público do Estado, e a deputada Thaís Ortegal, pela Assembleia Legislativa. O resto está se fingindo de tanso. Eu estou em cima da hora, eu preciso fazer um intervalo agora, mas a gente vai voltar nesse tema. Eu quero ouvir o John, eu quero ver a Kate sobre isso também. A gente vai mostrar aqui um documento do Ministério Público Federal que respalda essa decisão que foi tomada de pedido da suspensão imediata. A gente vai voltar ao tema já já. A gente vai só para o intervalo e volta em instantes, um instantinho só. Já voltamos ao vivo com o Jornal da Difusora para todo o estado no rádio e na TV, na bancada de John Coutrin, Gesael Marques e Kate Almeida também. Estamos aqui com o Jornal da Difusora até às 2h17 da tarde de hoje, tá bom? Vamos voltar a falar da situação
em relação ao ferry, a gente vem falando, acompanhando o caso aqui, e agora com essa decisão do Ministério Público Federal, a gente tem aqui o documento que foi inclusive enviado agora há pouco do Ministério Público Federal respaldando essa decisão quanto à suspensão imediata da embarcação circulando. Eu vou ouvir a Kate agora, porque a recomendação para a paralisação da embarcação tem em vista a ausência da devida comprovação de todas as correções das irregularidades documentais e, principalmente, olha o destaque, não só documentais, como no primeiro momento, inclusive, havia, né, a gente solicitou à MOB uma informação sobre o assunto e a nota que saiu dizia que todas as questões documentais foram resolvidas. E a gente ficou perguntando aqui no ar, eu lembro, está lá no YouTube para você ver o programa, e as outras situações, as outras irregularidades. Olha aqui, o Ministério Público Federal destaca, principalmente estruturais, que constam no relatório técnico da vistoria realizada pela Marinha, como também pelo laudo elaborado pelo Ministério Público Estadual, bem como pelas deficiências identificadas, são 3 situações, né? Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e aqui as deficiências identificadas pela Comissão de Procuradores da República e Promotores de Justiça que acompanharam o ato fiscalizatório. Está na tela o documento, é um documento oficial. Ressalta-se aqui que a capitania poderá ser responsabilizada civil e criminalmente por qualquer eventos futuros que evidenciam a sua omissão. Kate, a gente teve uma nota aqui dizendo que o ferry já não está circulando mais, mas tem outras perguntas aí que precisam de respostas, não? Muitas, Adalberto, muitas perguntas e desde o início a gente vem fazendo esses questionamentos. Isso é uma atividade seríssima e olha a gravidade, colocada aí a população numa gravidade sem tamanho, sem proporção. Veja, quando você faz um anúncio, o Estado faz um anúncio da chegada de uma embarcação, sendo nova, de alto padrão, com quase 40 anos, né, de existência, colocando em risco, nesse primeiro momento, já 450 pessoas, que é a lotação dessa embarcação. Veja, desde o início sendo chamada a atenção sobre as condições da embarcação e o tempo todo se sustentando a possibilidade de que sim, né? Era essa fala que nós víamos aí circulando direto, que sim, tinha sim condições. Agora quero fazer mais uma vez uma ressalva importante ao trabalho solitário da Lítia Cavalcante, a doutora Lítia Cavalcante, que teve depois, logicamente, um aporte aí, um suporte, melhor dizendo, do Ministério Público Federal, que entrou também na luta, que entrou também observando aí todos esses desmandos que existiam. Agora, o que muito me chama a atenção, Adalberto, que também falei aqui de forma ampla e repetidamente, é que como é que a Capitania dos Portos e a Marinha, né, que são entes fiscalizadores, aliás, todos eles, né? Não posso tirar daqui o governo do Estado, que tem que sim uma responsabilidade máxima nesse assunto. Tem o Ministério Público, mas aqui eu vou fazer uma leitura específica à doutora Lítia Cavalcante, que vinha nessa luta solitária, mais uma vez repetindo. E aí você tem a Capitania dos Portos, que tem o dever de fiscalizar, tem a Marinha, que está acima. E você tem o quê? Uma embarcação sendo liberada. E olha, Gisael, você falava do dia 28, nesse mesmo dia, nós recebemos uma nota quando se dizia lá que era uma viagem teste. Viagem teste. E essa viagem teste, que era com metade da capacidade, no mesmo dia eles transformaram numa liberação total. Ou seja, em menos de 24 horas, então daí você já tira o absurdo que vinha sendo feito sequenciadamente. Agora, por quê? A grande pergunta, o grande questionamento, Adalberto, é por que sustentar uma situação como essa, colocando a vida de milhares de pessoas, né, nessas travessias, pagando por isso, porque não é de graça, e colocando a vida das pessoas em risco. Esse é o grande questionamento e é necessário, sim, como disse a doutora Lítia, que vai até o final agora nessa história, de responsabilização, porque é necessário, sim, trazer à tona e responsabilizar. Afinal de contas, nós tivemos uma pane. Agora, se não tivesse sido tirada de circulação, até quando se sustentaria aí colocar uma embarcação sem nenhum tipo, né, de funcionalidade numa baía, como a gente já destacou aqui, para rodar, né? E outra coisa, são 3 ferries. Quais 3 ferries que estão rodando? Eu queria entender o nome desses 3 ferries, inclusive já deixo aqui aberto, porque amanhã no Bom Dia Maranhão a gente vai destacar isso. Quais são os 3 ferries que estão realmente fazendo a travessia? Porque o presidente da MOB disse em nota recentemente, essa semana,
que uma quarta embarcação fora José Humberto estaria em 90 dias rodando. Eu não entendo quantas embarcações tem e o problema não é resolvido. 1h mais 53 minutos. Aqui a gente vai já fazer a nossa virada de rede, onde o Imperatriz e Caxias vão seguir com a sua programação normal. Só destacando que o Ministério Público Federal também aqui anunciou aqui que desde o dia 28 a embarcação opera com 100% da capacidade. A gente falou isso ontem, né? Aqui em nota que foi enviada pela MOB. No entanto, aí que chama a atenção, de acordo com especialistas na área, isso é a conclusão do Ministério Público Federal, não houve tempo suficiente para o solucionamento dos problemas identificados. Tenho certeza que se convidasse o John para entrar nessa embarcação, dissesse, mas seguinte, ainda não tenho a certeza que está tudo resolvido, não. Você subia na embarcação, John? Não. Adalberto, até chamava a atenção ontem, que quando a gente falava da lítio, né, tenta nesse debate, porque eu falava assim, o governo está respaldado em laudos, não é? E eu pergunto assim, mas o laudo foi dado pela Marinha, Capitã dos Portos. Aí você fica pensando assim, será que houve uma pressão no governo, na Marinha, Capitã dos Portos? Mas a gente vê que até é uma esfera diferente, não é? É até a esfera relacionada ao governo federal. Aí eu acho interessante aí, quando a Alicia colocou na fala dela, responsabilizar então, portanto, também, não é, o próprio Capitão dos Portos, a Marinha, para que dê explicações em relação a isso. Por que autorizou, não é, fez essa autorização, como já foi falado aqui, e que eles expliquem o mais rápido possível. Porque se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade seria de todos, não era só do governo, era também da Marinha, Capitania dos Portos e todos os envolvidos que deram esse laudo, né? Então, a grande pergunta é essa, por quê? Né? Por que foi emitido esse laudo para navegação dessa embarcação diante de tantas irregularidades aí que foram comprovadas depois. Agora, John, talvez explique aí essa confusão que o governo está vivendo hoje. A gente, por exemplo, o PROCON, né, ele deveria fiscalizar, mas está entregando cesta. Então, daí a gente tira a inversão aí do que realmente os órgãos precisam fazer. Quem precisa fiscalizar não fiscaliza, está entregando cesta básica. 1h mais 55 minutos, agora Imperatriz e Caxias segue com a programação normal. Várias perguntas ainda em aberto em relação a esse tema. A gente não conseguiria esgotar hoje, até porque não tem tempo suficiente para isso. Aí eu faço um convite para você. Hoje à noite, Jornal da Difusora, em sua segunda edição, reportagem sobre o assunto. Amanhã de manhã, reportagem, comentário, ao vivo, tudo isso lá no Bom Dia Maranhão, tá bom? Nós vamos destrinchando aqui dos nossos jornais, né, Kate? 7h15. 7h15. Comercial feito. Faltam 4 minutos para as 2h. Agora a Jéssica Lima está chegando com Municípios em Foco. Olá, boa tarde. A Prefeitura de Pedreiras realizou a entrega de cestas básicas e leite na zona rural do município. Aqui todas as famílias aqui da Rua Beira Rio serão contempladas com essa cesta verde, que é do programa Procaf, né? E também o programa do leite. Todas elas, além da cesta, também estão recebendo 5 litros de leite. Mais um compromisso aí da nossa gestão com todas as famílias pedreirenses, principalmente aqui hoje, né, com as famílias ribeirinhos aqui da Rua Beira Rio. E é muito gratificante a gente ver que as famílias estão felizes, pois estão sendo assistidas pela gente, né, em todas as áreas. E hoje aqui, mais uma ação que a assistência social vem fazendo. Então a gente só tem mesmo a agradecer e a parabenizar toda a equipe. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Faltam 3 minutos para as 2h. Você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Vamos juntos. E olha só, um recado para você, hein? Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência, gente, na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende então um test drive, conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 3042-2072. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy 147 na Jordão e Unidade Holandeses na Avenida dos Holandeses 22 no bairro Calhau.
Vamos fazer o seguinte, você fica com a gente aí, ó. Já já eu volto com o John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida, no próximo bloco do Jornal da Difusora, primeira edição, tá bom? Na volta a gente vai falar, por exemplo, de novo sobre a história do ICMS. Cadê o projeto que não chegou na Assembleia? O que ele vai tratar? Realmente vai reduzir dessa vez a alíquota do ICMS aqui no Estado? Detalhes já já, depois do intervalo. 2 horas mais 1 minuto, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Vamos juntos até as 2h17 com muita informação dos bastidores da política. Na bancada, você que está na televisão está vendo aí John Coutrin, Geisel Marques e Kate Almeida também. Então aqui os três, aquele que não levantou a mão é John Coutrin. Você já sabe, o que não ficou aqui quietinho é o John. 2 horas mais 2 minutos, 2h02. O John fica pensando, meu Deus do céu, por que eu voltei? Tava tão bem lá em casa. Por isso que a poltrona dele estava mais separada. Até a poltrona ele separa. Tava afastado para não se misturar. 2 horas mais 2 minutos. Cadê Dudu? Eduardo Ericeira de volta semana que vem, se Deus quiser, né, Eduardo? Boa recuperação aí, meu irmão. 2 horas mais 2 minutos. Tá com saudade, tá com saudade. 2h02. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Chegou o que promete ser o maior festival do Norte e Nordeste no segmento de cachaça. O Festival Maranhense de Cachaça será realizado no Multicentro de Negócios e Eventos e serão 3 dias de muita troca de conhecimentos e exposição dos mais variados tipos e marcas de cachaças com produção local. Você vai poder acompanhar o Festival Maranhense de Cachaça através da cobertura do Sistema Difusora, hein? A TV vai levar cada detalhe para dentro da sua casa com transmissão ao vivo durante os dias do evento. E cobertura completa, hein? Na Rádio Difusora FM, Portal Difusora ON e em nossas redes sociais. O Festival Maranhense de Cachaça é uma realização do Instituto Ecobio e Sindi Bebidas Maranhão, com a realização do Sistema Difusora. O apoio é do Sebrae, Senar, Banco do Nordeste, FIEMA, Senai, Governo do Maranhão e Prefeitura de São Luís. 2 horas 3 minutos. Com a gente o repórter Ciro Mineiro, que fez aí a reportagem, você viu aí sobre a questão dos ferros, vem fazendo uma série de reportagens do nosso Ciro Mineiro, sempre, né, de forma brilhante. Está conosco aqui hoje para falar do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, agora ao vivo, né? Que lançou a campanha Mesário Voluntário. Já começou, né, Ciro? Boa tarde. É isso mesmo, viu, Adalberto? Boa tarde a você, boa tarde a todos aí no estúdio e também quem acompanha o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Esse projeto, né, o Mesário Voluntário, na verdade a campanha, tem como objetivo, acima de tudo, incentivar a adesão ao voluntariado dos serviços eleitorais nas mesas receptoras de votos. O projeto é focado na ampliação do número de colaboradores da Justiça Eleitoral de forma consciente, mas também espontânea. Para as eleições de 2022, no Maranhão, serão necessários aproximadamente 67.176 mesários, sendo 4 em cada sessão eleitoral, distribuídos pelos 5.874 locais de votação dos 217 municípios maranhenses. Olha só, o eleitor que quiser se tornar mesário deve se inscrever no programa Mesário Voluntário, né? Basta preencher um cadastro no próprio site do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ou fazer a sua inscrição por meio do aplicativo e-Título, que ele está disponível de forma gratuita, tanto por meio dos sistemas operacionais iOS e Android. Olha só, entre algumas possibilidades, né, para que a pessoa seja mesário voluntário, é necessário que o eleitor tenha a partir de 18 anos e esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral. Isso, claro, com exceção dos candidatos e seus parentes até o segundo grau ou por afinidade. Também estão impedidos de ser mesários os integrantes dos diretórios de partidos que exercem função executiva, os agentes e autoridades policiais, assim como os funcionários com cargos de confiança do Executivo e também os que pertencem ao serviço eleitoral. Então, essas são algumas das informações, Adalberto, que a pessoa pode obter, né, caso queira ser mesário voluntário nessas eleições. Mas, claro, a gente sempre dá a dica, né, que é importante, acima de tudo, buscar essas informações nos próprios canais oficiais de comunicação da Justiça Eleitoral, no caso aqui do Maranhão, Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio. Obrigado, Ciro. Até amanhã. Nosso Ciro Mineiro ao vivo, trazendo informações importantes em relação às eleições. Então, 2 horas e mais 6 minutos, 2h06. Vamos falar da questão do ICMS, porque pelas redes sociais, o governador Brandão anunciou que vai mandar um projeto para a Assembleia Legislativa. Vamos falar sobre esse projeto, sobre essas possibilidades. Está aí na tela
a comunicação do governador Keiti Almeida. Inclusive você já está acompanhando aí quem está na TV, no rádio, para a gente otimizar tempo aqui. Ele disse o seguinte, né? Ontem ele fez essa publicação e disse: estou encaminhando para a Assembleia Legislativa um projeto de lei reduzindo o ICMS dos combustíveis para 18%, uma redução de aproximadamente 40% do imposto estadual. Mais uma vez, essa comunicação que deveria ser oficial, ela é truncada, né? Porque é um texto que não dá lá muito para você entender o que de fato ele quer dizer com isso. Mas vamos rapidinho relembrar aqui que ainda nessa semana ele também divulgou pelas redes sociais uma suposta redução que seria de 21,30%, referente a esse mesmo assunto. Em razão da pressão, da repercussão negativa e numa abordagem que foi feita por um jornalista, ele deu diversas desculpas, dizendo a razão que não poderia diminuir para 18%. Nós falamos aqui também repetidas vezes e agora, em razão, repito, de tanta pressão e de tanto desgaste negativo, ele vai e lança mais uma postagem dizendo que agora vai mandar, veja, vai mandar para a Assembleia, ou seja, numa espécie de tempo, né? Ganhando uma espécie de tempo e dando, né, colocando, na verdade, a responsabilidade aí para a Assembleia Legislativa sobre essa pauta que ele já deveria já ter decidido, já ter encaminhado e já está, inclusive, valendo. Porque, observe, a lei é federal e exatamente por isso, por essa demora, né, na aceitação, na redução desse imposto, que não é só do combustível. É bom que se diga que a lei ela contempla não só o combustível, mas a telefonia, a energia, o gás de cozinha, o transporte. Não é só uma coisa não, são várias. Em razão disso, o próprio senador Everton Rocha foi abaixo da publicação dele e respondeu a respeito aí dessa postagem que ele fez. Coloca na tela, dá pra gente ler? Ele coloca e diz o seguinte: é enrolação enviar o projeto de lei para a Assembleia, baixando o ICMS dos combustíveis, como anunciou o governador do Maranhão. Já existe lei federal, isso que a gente acabou de dizer aqui, aprovada por nós no Congresso, determinando a redução. É só editar o decreto, como fizeram os outros estados. É rápido e fácil, basta querer. E vale lembrar, ele completa, que a lei federal que nós aprovamos também classifica como essenciais a energia elétrica, o transporte coletivo e as comunicações, que no caso aí é a conta que a gente paga, né? Portanto, o ICMS desses serviços também precisa ser reduzido. A população não aguenta mais pagar tão caro. A população não aguenta mais também essa novela, né? Porque se já existe a lei, já foi sancionada, tem mais de 21 estados que já aderiram, fizeram a redução e já efetivamente lá na bomba já está podendo então abastecer pagando menos, aqui se ganha tempo. Veja, aqui se ganha tempo. Se fala tanto sobre essas mesmas desculpas, né, que o governador deu essa semana, e ainda assim agora se lança uma publicação, né, que deveria ser oficial, com uma informação oficial, mas que não diz absolutamente nada, porque se encaminhou para a Assembleia Legislativa, que nem receberam oficialmente, é bom que se diga. Ou seja, ainda se vai apreciar, ou seja, existe uma demanda de tempo, coisa que já poderia ter sido resolvido, como bem disse aí o senador Everton. Nada mais do que uma manobra para ganhar tempo. Gisele. Eu gosto de deixar as coisas bem claras sobre alguns aspectos para os nossos telespectadores, porque muitas vezes, e não é culpa de ninguém, a gente tem dificuldade em entender os trâmites, as coisas que estão sendo ditas. Por isso eu acho que é importante esclarecer realmente. Coloca o tweet do governador Brandão aí, só para poder eu fazer uma explicação aqui, que tem gente dizendo, Dilmou agora na explicação. Não, a conta do governador Brandão, ela está até certa, falando do ponto de vista matemático. Quando a gente considera que o imposto hoje é de 30,5% e ele vai diminuir para 18% na intenção de mandar um projeto de lei para a Assembleia, realmente a diminuição é de aproximadamente 40%, ou seja, está diminuindo 18%. Lá vai o Dilmar aqui, quer ver? 18%. Eu ia te dizer, vai confundir a cabeça do povo. 18%. É 60% de 30,5%. Tá certo. Dizer isso é correto. Mas eu quero só dizer o seguinte, que por que é equivocada a ideia de mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa? Por uma questão de hierarquização, ok? Tem uma lei federal, uma lei complementar 194 de 2022, que inclusive foi uma forma assim, mais inteligente e rápida que se achou no Congresso Nacional para se mexer no assunto, para não ter de mexer com lei, com tributária, com a lei tributária. O que é que acontece? Esses serviços,
energia, telefonia celular, transporte, combustível, não era tido como serviço essencial. Pasmem, pois é, não era classificado como serviço essencial. Porque, por lei, o que é serviço essencial deve ter no máximo 17% a 18% de ICMS. É um teto. Então, quando o Congresso pega e vota uma lei complementar dizendo que esses serviços são essenciais, eles passam, então, a ter o teto de 18%. Então, não foi mexido em lei tributária, foi apenas encaixado esses serviços, através de lei complementar, como serviços essenciais. Portanto, realmente desnecessário que, por mais que se tenha de dizer, não, porque tem que adequar a lei tributária. Não, é uma adequação que os outros estados estão fazendo de forma tão simples, sem essa necessidade. Por isso que os questionamentos da Kate, eles são válidos e os argumentos estão corretos. É só para ganhar tempo? É só para fingir que está atuando? É para poder jogar a responsabilidade na costa da Casa Legislativa? Porque os outros estados, ninguém precisou fazer isso. Usa a lei complementar que diz que energia, que diz que combustível, que diz que gás, e transporte, e celular, e internet são serviços essenciais, portanto, esses devem ter o teto de 18% do ICMS. E um detalhe importante é que quando a gente fala aqui sobre esses outros serviços, e é da grande maioria, porque quem é que não utiliza o gás de cozinha, a conta de energia elétrica, o celular? Pelo amor de Deus, deveria, por conta disso, ser uma urgência ainda maior, porque aí sim, a gente tem a grande maioria da população que precisa dessa redução para diminuir essa carga, que ninguém aguenta mais. Então vai um contrassenso muito grande quando você tem aí, fala da miséria, fala disso, fala daquilo, e você não quer diminuir pelo menos isso, que pesa e muito, de forma significativa no bolso desse maranhense. E já que a gente está falando dessa urgência, Diogo Trin, você tem informações se o projeto já chegou na Assembleia Legislativa, porque a gente teve sessão lá, mas a informação que não chegou ainda, né? Adalberto, pela manhã, logo cedo, até o deputado César Pires me informou que ainda não tinha chegado, né? Conversei com o deputado César Pires, disse que, por enquanto, pela manhã, né? Estou no período da tarde, pela manhã... Ainda é pelo correio, é? Ainda não tinha chegado nesse projeto. Eu entendo o seguinte, que o Brandão nem precisaria ter feito aquilo do começo, né? Aquele cálculo, né, do alíquota do ICMS em cima do preço médio dos combustíveis. Já poderia, já dizer logo, de imediato, que baixaria para 18%. Tudo bem, até se quiser vir para a Assembleia, tudo bem. Acho que até o Piauí também está vindo para a Assembleia para ser aprovado lá, mas deveria ter feito isso antes, né? Não precisaria estar agora com uma nova medida, né? Já poderia logo no começo, até para não causar certa confusão, truncagem na informação, né? Críticas. O governador já deveria, portanto, já ter reunido a equipe dele, secretário de Fazenda. Se era viável, se era possível, já anunciava de imediato, né? Porque acho que não foi nem uma semana do anúncio para o outro. Acho que foi tudo nessa semana, né? Foi tudo o que mudou de segunda-feira para cá? Praticamente nada. Não vejo nada, uma mudança, né? Nas contas do governo. Poderia ter feito isso antes, evitaria o desgaste, né? Sairia bem, até inclusive, sairia bem, né? Um estado do Nordeste que está indo não está indo de acordo com os outros estados do Nordeste, mas seguindo a lei complementar federal, e poderia, portanto, evitar aí essas críticas que foram feitas. Então, agora, na Assembleia, voto em regime de urgência, talvez, no máximo, na próxima semana já está aprovado e já está em vigor. E o Estado do Maranhão agora vai desistir da ação? Porque faz parte de 9 estados. 11, 11, é? 11. São 11 estados que entraram na Justiça para não cumprir a lei complementar 194. Então, eu imagino que seria um contrassenso manter a ação, ou se manter na ação, sendo que houve a decisão. Agora, realmente, o projeto de lei indo para a Assembleia Legislativa, tratando apenas o combustível, vai se eximir de todo o resto. Porque até eu já disse que, inclusive, a diminuição do ICMS sobre os combustíveis não é solução para a alta dos combustíveis, que é um problema da Petrobras, da política de preço. Mas a redução do imposto é importante para as outras áreas, sim. Para o combustível também, mas principalmente para as outras áreas. Exatamente e a grande isso maioria da população. É exatamente isso que os aliados do governador Cláudio Brandão têm dito, né? Inclusive, eu acompanhei hoje alguns falando, olha, tudo bem, o governador vai reduzir esse imposto, mas vai ficar provado que não é só ICMS. Perfeitamente. É exatamente isso que nós temos dito aqui. O problema dos combustíveis, a origem do problema é a política de preços da Petrobras. E daqui uns dias, com novos aumentos, vai se mostrar ineficaz essa diminuição do imposto, no caso do combustível. Para as outras áreas, é importante diminuir o imposto. Inclusive para a gente saber sobre a aplicação desses recursos, né? Afinal de contas,
tributo recolhido. Estamos em cima da hora, Kate. Só aquela notinha sobre o governo federal que tem uma medida relacionada aí aos postos, aí especificamente ao preço do combustível, né? Exatamente isso. Foi o governador Jair, o presidente Jair Bolsonaro, ele agora recentemente, ele emitiu aí um decreto para que todos nós, né, os cidadãos de todos esses estados que já fizeram a adesão para essa redução, possam acompanhar, portanto, aí a redução no posto, né, nos postos de combustíveis. Então, a partir de agora, inclusive já editado, né, ontem esse decreto foi publicado e editado no Diário, já vigorando. Então, antes e depois, você que está aqui no estado, já quando, na verdade, sair a decisão, né? A gente vai poder acompanhar o que era antes, o valor do combustível, e agora depois, até para comparar. O posto tem que colocar isso, né? Tem que ser visível. Isso, né? Vai ter que publicizar, vai ter que ser visível para colocar, portanto, isso aí, para que as pessoas entendam. Diminuiu? Não diminuiu? Essa redução foi de quanto? E vai servir, inclusive, depois para saber que não adiantou de nada. É ótimo isso, maravilha. É saber onde é que está indo esse dinheiro, para onde é que está sendo aplicado. Isso é que tem que adiantar. Amanhã, 1h15, adianta você ligar a sua TV com a gente e ficar acompanhando aqui o nosso jornal, tá bom? A gente se encontra. Tchau, tchau. Valeu. Até amanhã.